Agora vamos falar sobre política, sobre eleições 2026. O Partido Novo confirmou que vai lançar o deputado federal gaúcho Marcel Van Hatten à disputa por uma vaga no Senado Federal. Essa reportagem é destaque no nosso site da CNN Brasil. O diretor estadual do Novo, no Rio Grande do Sul, Marcelo Slaviero, disse à CNN que Van Hatten desponta muito bem em pesquisas internas com possíveis adversários. O próprio deputado também confirmou que já está se preparando para disputar o pleito. Já em relação à corrida pelo governo gaúcho, o Novo aposta em uma união centro-direita como estratégia para não dar chances a candidatos ligados ao PT e ao PSOL. Não está descartado apoiar uma chapa que tenha coligação do PP, progressistas, e do PL, além de conversas para tentar aproximação com os movimentos do atual vice-governador Gabriel Souza. Bom, vou chamar então aqui novamente o Caio Junqueira para a gente falar sobre o Partido Novo. Caio, volta aqui conosco, porque, Caio, eu quero saber, na sua avaliação, né, o Novo anunciando, então, a escolha de Marcel Van Hatten para disputar o Senado. Ele é deputado. Se disputar o Senado e não levar, vai ficar sem mandato. Como você avalia essa estratégia? Bom, vamos lá, Débora. Essa disputa para o Senado em 2026, ela tem sido fortalecida já e muito pensada de antemão, tanto pelo governo quanto pela oposição, né, representada aí pelo Partido Novo. Por quê? Porque há uma estimativa, isso não só dos partidos políticos, mas também por parte do próprio governo, por parte dos consultores e dos analistas políticos e dos repórteres políticos também, como eu e você, de que deve haver uma maioria ampla bolsonarista à direita no Senado Federal na próxima legislatura, a ponto de o debate sobre impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal poder, eventualmente, ser pautado. Hoje, não há uma maioria para que se abram processos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas todas as previsões dos partidos, dos analistas, dos repórteres, dos consultores são no sentido de que, olhando o mapa das pré-candidaturas ao Senado em 2026, a direita, a centro-direita, a extrema-direita estará muito bem representada na próxima legislatura no Senado, e isso pode vir a ser uma pauta forte a partir da próxima legislatura. E aí se encaixa a candidatura do Marcel Van Hatten. O Marcel Van Hatten é um parlamentar gaúcho destacado, se destaca, tem muita força nas redes sociais e também tem posicionamentos fortes e críticos ao Supremo Tribunal Federal, a ponto de até recentemente um discurso dele ter levantado, ter feito a Polícia Federal, o Supremo abriu uma investigação contra ele a partir das declarações que ele fez. Ele teve que depor, foi chamado a depor e tal. Enfim, então o perfil do Marcel Van Hatten se enquadra nesse perfil que se prevê deverá ter muitos representantes na eleição para o Senado em 2026 e muito provavelmente na legislatura do Senado a partir de 2027. Lembrando que em 2026 são 2 vagas por estado. Então abrirão-se ali, você me ajuda a fazer a conta, mas 2 vezes 27, né? Dá 54, é isso? É isso, né? Então serão 54 novos senadores, né? Muitos, claro, serão candidatos à reeleição, mas esse perfil, a expectativa, a previsão é de que perfis como o de Marcel Van Hatten ganhem e ocupem majoritariamente o Senado, a ponto de levantar ali um debate também sobre impeachment de ministros do Supremo, que só o Senado pode realizar esse processo. Ô Caio, deixa eu apresentar a sua presença e te fazer mais uma pergunta. Olha só, enquanto a gente está em abril de Espera só um pouquinho. Abril de 2025 ainda, e a gente já tem vários
pré-candidatos lançando pré-candidatura oficialmente. Você tem Ronaldo Caiado lançando a presidência para 2026 e daqui a pouco, na sequência, depois que eu encerrar contigo, a gente vai mostrar o Márcio França, do PSB, que apresentou a sua pré-candidatura ao governo de São Paulo. A gente até tem um programa na CNN dizendo 2026 já começou. Você tem uma longa trajetória cobrindo política, muitos anos aqui em Brasília. Essa antecipação meio que oficial, ela é normal? E por que ela está acontecendo? Vamos lá, Débora. Bom, primeiro você tem um contexto novo, né? Não só no Brasil, mas no mundo, de uma digitalização das campanhas, né? Hoje, em razão das mídias sociais, das redes sociais, há, de certa maneira, uma campanha permanente quase, né? Não era antigamente, ali há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos, que as campanhas começavam no ano das campanhas, né? A gente vive um estado de permanente campanha, né? Muito disso em razão dessa digitalização, vamos chamar assim, da política, de uma presença maciça de parlamentares, de um debate público, às vezes, muitas vezes desonesto até, mas de um debate permanente sobre política e sobre governo e sobre oposição e sobre os temas do país nas redes sociais. Isso torna ali, está todo mundo em campanha sempre, governo e oposição. Acho que esse é um fator. Aí a gente joga para um segundo fator. Se nós observarmos hoje, tanto o Palácio do Planalto, o governo Lula III, quanto o Congresso Nacional, eles entraram também neste modo. Olhando o Palácio do Planalto, o governo Lula perdeu muita popularidade, tem uma taxa de reprovação maior do que a taxa de aprovação e busca desesperadamente, já há alguns meses, desde que a boca do jacaré fechou, né, quando a taxa de desaprovação passou a ser maior do que a taxa de aprovação, busca políticas públicas, busca sair desse buraco, né, da impopularidade que ameaça a reeleição desse projeto político em 26. Então, o próprio governo, diante de uma situação de fragilidade política do presidente da República perante o eleitorado, passou a operar muito mais num modo como vou me reeleger, né, como vou salvar a biografia do Lula, porque o Lula também não quer encerrar sua carreira política com uma derrota no ano que vem. Então passou a só olhar a eleição de 26. E todas as ações de governo, todos os discursos do presidente passam a ser mirando em 2026, isso já desde o final do ano passado. Então, agora a gente olha para o Congresso Nacional. O Congresso Nacional, a atual legislatura, pelo menos o atual comando do Congresso, Davi Alcolumbre e Hugo Mota, ainda não mostraram o que vieram. Nada. Só cuidaram dos instrumentos que permitem os parlamentares se reelegerem. A gente está falando de emendas parlamentares aqui. A gente está entrando em maio, na semana que vem, e qual que foi a grande agenda do Hugo Mota e do Davi Alcolumbre? Eles foram eleitos no dia 1º de fevereiro. Nada. O Congresso não votou e não tocou nada. Porque estão acho que a única coisa foi a reciprocidade empresarial, a reciprocidade econômica, que foi uma coisa muito pontual, né, Caio? Exatamente. Sequer a grande agenda legislativa desse ano, que é a medida provisória do imposto de renda, acabou, sequer a comissão foi instalada, a gente tem um relator. Então, acaba um contexto geral que está todo mundo só pensando em 2026 e isso acaba travancando toda a agenda necessária e imediata do país e todo mundo mirando e conduzindo suas posturas, mirando as suas reeleições. Acho que é meio que por aí.